Certamente Deus está presente aqui neste lugar. Você sentiu a presença de Deus nos louvores aqui, abençoado. Abençoado pelo Senhor. Deus foi glorificado e continuará sendo glorificado nessa manhã, através das nossas vidas. Amém? Que eu seja um canal nessa manhã, que essa palavra, assim como ela me abençoou, possa também abençoar a sua vida. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, de número 55. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Isaías. Isaías, de número 55. Nessa manhã, Deus colocou em meu coração um texto que fala sobre a vontade de Deus, os nossos sonhos e os planos de Deus. Será que eu posso ter sonhos e também viver os planos de Deus, o que Deus tem para nossas vidas? Será que ao ter sonhos, ao desejar algo, isso vai ter um relacionamento, isso vai ter uma ligação com a vontade de Deus para o que nós vivermos nos nossos dias? Você abriu aí Isaías 55? A partir do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 11, os irmãos vão me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Deus. Obrigado, porque mesmo como cantamos em meio às lutas, mesmo muitas dificuldades, nas nossas rotinas diárias, tudo que temos feito, o Senhor tem nos guiado, certamente, porque somos o Teu povo, para o melhor caminho, Deus. Abençoa nós nessa manhã, abençoe cada um, ó Pai. Tu conhece o coração de cada um aqui nessa manhã, ó Deus. Tu conhece cada coisa, cada pensamento, cada dificuldade, mas certamente nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Fala aos nossos corações, que essa mente possa cair em terra e ela possa frutificar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Neste texto de Isaías, no capítulo 55, há um convite para o Senhor, o convite do Senhor para que busquemos a Ele. Se você der uma olhada, pelo menos na minha Bíblia aqui, o título deste texto, no capítulo 55, é chamado de O Convite Gracioso de Deus. E no versículo 1 de Isaías 55, diz assim: todos vocês que têm sede, venham. Então é Deus chamando o seu povo. É Deus chamando aqueles que têm sede para vir. Então ele continua chamando: vocês que têm sede, venham. E a partir do versículo 6, onde começamos a ler, fala dessa resposta que deve ser feita por nós. Esse chamamento a termos uma resposta de buscar
ao Senhor. Buscar ao Senhor. E eu falei que o tema da mensagem, né, falando sobre os nossos sonhos e os planos de Deus. E perguntei, será que eu posso ter sonhos? Será que e mesmo assim viver os planos de Deus? Eu recentemente, não sei se você já ouviu falar, mas um livro que foi lançado de um teólogo falando sobre os sonhos. O título do livro é um título bem forte, e nós, inicialmente, nós até podemos não concordar, mas depois, ao pensarmos, entendemos algumas coisas. Este livro tem como título O Deus que Destrói Sonhos. Quando ouvimos isso, o Deus que destrói sonhos, nós podemos pensar, ué, como é que pode um Deus que vai destruir os sonhos? Será que isso é bíblico? Será que isso está certo? E aí, na verdade, este livro ele fala de ele fala de uma teologia, de um ensinamento bíblico, na verdade, que ele denomina como teologia da Xuxa. Você conhece aquela música da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai te dar. É contra esse tipo de teologia, esse tipo de ensinamento que, independente do que aconteça, se eu pedir, se eu falar em nome do Senhor, vai acontecer. Isso é muito perigoso. Muitas vezes falamos isso em forma até de jargão, de repetição, e não pensamos no que nós estamos falando, às vezes no automático. E algo interessante é que, muitas vezes, talvez eu e você já temos até falado isso, quando nós queremos alguma coisa, ou que nós estamos colocando algo que nós desejamos nas mãos de Deus, nós falamos assim, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou passar no concurso. Aí a outra pessoa responde falando assim, Deus quer. Mas será que realmente nós sabemos que se Deus quer que isso aconteça? Se Deus quiser, eu vou ter um filho. Deus quer. Mas será que realmente é propósito de Deus, é vontade de Deus que coisas que nós queremos que aconteça na minha vida? Então, isso veio de encontro a um pensamento, e justamente este livro que eu não li todo, li uma parte, mas fala sobre isso, sobre esse tipo de pensamento e de ensinamento que nós podemos, todas as coisas, ainda colocamos textos bíblicos para embasarmos o nosso pensamento, falando que tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas aí nós estamos pensando e colocando as minhas vontades, o que eu quero. Você tem sonhos aqui, você não tem sonhos? Você tem planos aqui, você tem desejo, vontade que algo aconteça na sua vida, assim como eu tenho. E isso que Deus quer nos fazer entender. Deus quer nos fazer entender que viver para Ele, viver para o Senhor é muito mais do que querer coisas para nós. Parece forte, mas Jesus não morreu na cruz para fazer as nossas vontades. Não morreu na cruz para realizar os seus sonhos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E isso é o que importa. Existe uma vida, existe uma caminhada até chegarmos onde Ele quer que nós cheguemos, mas o mais importante é o fim. O mais importante é onde nós vamos chegar. Mas nessa vida, nessa caminhada, como cantamos, é um texto que está lá em Lamentações, que quando eu vi que o Lorival ia fazer a ministração, ele postou as músicas que estariam ministrando pela manhã. Eu falei, olha, tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas podemos passar por várias coisas, podemos passar por desilusões, podemos talvez achar que vamos ter uma coisa, esperar, confiar naquela prova que estamos tentando fazer há alguns anos,
naquele desejo que queremos já que aconteça há algum tempo e não acontece. E essas são as nossas lutas diárias, não é verdade? Essas são as dificuldades que acontecem na nossa vida. E lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós cantamos isso. E a nossa vida, nos nossos dias, é entender isso. Precisamos trazer à memória, precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração, aquilo que nos traz esperança. Mesmo que tenhamos lutas, mesmo que tenhamos dificuldades. Nesse texto, como eu falei, essa palavra, na palavra de Deus, fala neste livro de Isaías, ele vai falar um pouco sobre isso, mas vai falar de 4 coisas muito importantes. A partir do versículo 6, fala que nós fomos convidados a buscar o Senhor. E ao buscarmos ao Senhor, devemos deixar de lado o caminho mau, as coisas do mundo. Devemos entender que Ele sabe o que é melhor para nós. E devemos entender que tudo o que Deus faz se cumpre. Tudo o que Deus faz se cumpre. Então, primeiramente, no versículo 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto está perto. Então, é um chamamento de Deus. Busque ao Senhor enquanto você pode buscá-lo. Porque vai chegar um tempo que não vai ser mais possível buscá-lo. Vai chegar a um estado que todos nós chegaremos um dia, que não vai ser mais possível buscá-lo. Então, como resposta a esse chamado, nós respondemos: Senhor, eu vou te buscar. E todos os dias. E Deus, Ele nos chamou. Você foi chamado pelo Senhor? Por isso nós estamos aqui nessa manhã, buscando ao Senhor, porque nós entendemos que nós fomos chamados. Ele nos chamou, e essa é a hora de respondermos o seu chamado. A hora é agora, façamos isso hoje. Fomos criados para isso. Fomos criados para invocar o nome do Senhor. Em toda a Bíblia, nós vemos Deus buscando um relacionamento com o seu povo. Esse relacionamento não parte de nós, primeiramente, ele parte de Deus. Deus, ele se relaciona com o seu povo. Deus, ele se relaciona. Deus, ele desde da criação do mundo, desde que o homem se afastou de Deus através do pecado em Adão, Deus faz alianças com o homem. E ele faz alianças não para salvar ele faz alianças para criar, para formar um povo. Deus forma uma nação. Ele nos fala individualmente, mas Ele quer salvar uma nação. Ele quer criar o seu povo. E Ele, por diversas vezes, em Abraão, antes em Noé, né? Em Abraão, Isaac, Jacó, através do povo, passando pelo deserto, saindo do Egito com Moisés, depois com Davi, até chegar no único que seria capaz de responder a essa aliança, que é o cumprimento da promessa em Cristo. E Cristo, Deus encarnado, nos falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso que fala sobre o versículo seguinte, que fala sobre deixarmos de lado o caminho mau, deixarmos as coisas do mundo e passarmos a seguir a Cristo. No versículo 7 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho mau e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, Deus nos chama a deixarmos de lado o nosso caminho mau, deixarmos de lado as coisas do mundo.
Por isso é muito importante buscarmos comunhão com Deus, buscarmos estar sempre próximo a Deus com a nossa mente e o nosso coração. Mas como nos aproximar de Deus? Eu queria tanto ter mais intimidade com Deus. Eu estou tão fraco. Eu não consigo, eu não sei como acontecer. A palavra de Deus nos ensina. O que nós devemos buscar? A palavra de Deus fala que nós devemos encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guardo a tua palavra no Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então, na nossa caminhada diária, no nosso caminho, na nossa vida, precisamos buscar mais o Senhor. O que será que nós temos ouvido? O que será que nós temos absorvido nos dias de hoje? Quando a gente tem filho em casa, né, a gente começa a perceber cada vez mais algumas coisas. As crianças, elas absorvem tudo. Tudo que é falado, tudo que é visto, ela absorve. Joaquim, meu filho, está numa época em que ele quer aprender tudo. Então, ele está numa fase de gostar muito de carro. Então, ele já aprendeu pelo menos uns 10, 15 carros. Então, ele vê na rua, aquele carro, ele sabe o carro do Alex, o Doblô, de tio Alex, fala lá. Ele conhece, fala o carro do tio Vinícius, o carro do vovô Jorge, da vovó Nete. Então, ele aprende uma vez e absorve. Mas a verdade é que a criança nessa fase, ela absorve com muita mais facilidade. Mas nós, adultos, nós precisamos entender e saber o que tem vindo a nós. O que nós temos enchido o nosso tempo, a nossa mente. Hoje estamos num mundo em que nós temos consumido muito conteúdo na internet, na verdade, todo mundo, é muito fácil procurarmos, chegarmos a qualquer lugar. Às vezes eu quero procurar um telefone de um estabelecimento que eu esqueci, que na verdade que eu não sei o telefone, mas eu sei onde que é o estabelecimento. Então eu vou onde? Eu vou no Google Maps, eu vou lá, coloco a região mais ou menos, chego naquela rua e coloco uma coisinha lá no Street View, que é a visualização na rua, e vejo se em frente àquele estabelecimento tem algum número de telefone. Então, eu vou lá e ligo para o lugar. Então, hoje é muito fácil. Pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Se você quiser saber onde é uma coisinha lá na China, no Japão, você chega. Então, as informações, as coisas na internet, elas chegam com muita facilidade a nós. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, o que eu quero falar aqui é o que nós temos ocupado a nossa mente, o que tem vindo a nós. Será que nós temos ouvido, temos nos alimentado de coisas boas no nosso dia a dia? Porque é muito fácil nós desviarmos do caminho, é muito fácil nós falarmos o que não devíamos falar, é muito fácil nós, numa discussão, num momento de lutas, nós duvidarmos, nós pararmos. Mas quanto mais nós nos enchermos de Deus e das coisas de Deus, nós vamos estar cada vez mais preparados. Óbvio que nós somos falhos, nós somos humanos, nós vamos cair, mas nós todos os dias precisamos lutar contra essas coisas, estar preparados para lutar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram as coisas novas. Então, quando estamos em Cristo, todas as coisas antigas, elas devem ficar para trás. Elas ficam para trás. A verdadeira transformação, entendemos que Deus, nos batizamos, batismo como um sinal, como de arrependimento, de deixar para trás as coisas antigas. Não sei, eu falei, né, que todo mundo consome muita coisa na internet, e eu também sou uma pessoa, acredito que todos nós consumimos muita coisa na internet. Esses dias eu estava vendo um meme, né, que tem esses videozinhos mostrando o pastor batizando uma pessoa lá. A pessoa ficou tão feliz que quando ela desceu lá no batismo, ela levantou e deu outro mergulho, foi dando tantos mergulhos lá, pegou a mão de novo para ter certeza que estava batizado. Levantou. Numa
numa alegria de mergulhar e levantar, mas quando decidimos viver para Cristo, o velho homem, ele fica para trás. Amém? E nós vemos realmente testemunhos de pessoas aqui, nós conhecemos irmãos, muitos que tinham uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Suas vidas, quando se colocaram diante do Senhor, foram transformadas. Imaginam todos nós passamos por isso, né? Quando vivemos para o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Uma vida de pecado, uma vida de inimigo de Deus, para uma vida de amigo de Deus, de filho de Deus. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos o seu povo. Hoje nós somos teus, Senhor. Hoje nós somos teus. Então, é deixar o nosso caminho, deixar o caminho mau e as coisas do mundo de lado. E no versículo 8 ao versículo 9, diz assim: porque os meus pensamentos... Me acompanha aí, a partir do versículo 8 de Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Nós devemos entender que Deus, como eu falei, que Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Mesmo que a nossa intenção seja boa, mesmo que a nossa vontade, olha, isso daqui certamente é da vontade de Deus, será realmente? Ele continua no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram que Ele guia os nossos passos, que Ele é o melhor caminho, que Ele é a melhor escolha, e mais uma vez, por isso nós estamos aqui, quando entendemos que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É um texto que nós precisamos realmente entender que é uma promessa do Senhor, só para o futuro? Não, é uma promessa do Senhor para hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É entender que hoje, se eu estou vivendo nos meus dias hoje, é porque Ele está comigo. É porque, se o Senhor é meu pastor, é porque hoje nada me falta. É entender que hoje eu tenho tudo que eu preciso. Porque senão o Senhor é meu pastor, nada me faltará somente no futuro. Quando esse dia vai chegar? Nada me faltará no dia, todos os dias. É uma promessa do Senhor que nos acompanha. De nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se Ele é o seu pastor, você tem tudo o que você precisa. Certamente, amém? Certamente Ele tem planos para nós. Ele quer nos fazer, Ele quer te abençoar. Certamente. Isso não vai... Às vezes é uma mensagem, é algo que nós vamos falar, então eu devo viver os meus dias como estão, então não tenho nada de bom para a minha vida, então eu não sei se é assim, dessa forma que eu devo viver. Não. O Senhor tem algo muito melhor para nós, muito maior. Mas, como eu falei, o livro que eu comentei no início, ele me chamou muita atenção, porque realmente nos dias de hoje, não de hoje, de um tempo para cá, muitas vezes nós como cristãos somos levados a pensar dessa forma, de um jeito até que nós queremos pensar. Olha, coloca em nome do Senhor, em nome de Jesus, somos tentados, a levar essa onda de pensamentos, que em nome de Jesus tudo vai ser realizado. Tudo vai ser realizado, mas como eu falei, será que Deus realiza os seus sonhos? Será que Deus realiza os meus, os nossos, como humanos, como homens e mulheres? Será que Deus realiza esses nossos sonhos? Não sei você, mas eu consigo... Na verdade, eu consigo diferenciar, pelo menos quando eu escuto a palavra sonho e a palavra plano.
Porque, biblicamente, quando a gente procura na Bíblia a palavra sonho, o sentido de sonho era somente esse. Uma pessoa que dormiu, sonhou com alguma coisa. Biblicamente, a palavra sonho era dormir e ter um sonho. Nos dias de hoje, a palavra sonho tem uma conotação diferente. Tem também, né, na verdade, um significado diferente de desejar alguma coisa, de querer tanto alguma coisa. Mas eu consigo diferenciar a palavra sonho, pelo menos ao imaginar a palavra, com a palavra plano. Quando nós pensamos numa palavra sonho, nós pensamos, sonho talvez parece ser algo que eu desejo, eu quero, mas talvez eu não tenha tanta gerência sobre aquilo. Ou eu não esteja fazendo, ou não possa fazer algo para que isso aconteça. Eu tenho um sonho de ser um cantor, um sonho de ser um jogador de futebol, eu tenho um sonho de ter 5 filhos, alguns aqui têm sonhos, né? Eu não, mas tem alguns que têm sonhos aí. Mas talvez seja algo que... Talvez não seja algo que nós não tenhamos tanta gerência. Já quando eu penso na palavra plano, nós planejamos, nós nos organizamos. Eu tenho um planejamento financeiro para comprar uma televisão ou um carro no final, daqui a 2 anos. Óbvio que nós não temos total gerência, mas nós podemos nos planejar para que aquilo aconteça. E nós podemos até fazer plano A, plano B, plano C. E aí, muitas vezes pelo menos essa diferença, nós queremos colocar a palavra sonhos e a palavra planos no mesmo significado. Eu não sou chato a ponto de entender que, certamente, a Bíblia não fala sobre sonhos, esse tipo de sonhos no sentido de desejo, e não fala também que Deus tem sonhos, mesmo que muitas vezes nós cantamos músicas falando que Deus sonha. Mas entendo que seja nesse sentido, mas músicas do tipo os sonhos de Deus jamais vão morrer, músicas os sonhos de Deus são maiores que os meus. A música do Fernandinho, né? Os teus sonhos são maiores do que os meus. São músicas que, como biblicamente não existe essa palavra, existe uma onda também, várias igrejas que não cantam de jeito nenhum músicas que colocam sonhos como se fosse vindos de Deus. Mas eu entendo que quando falam em sonhos, estamos falando em planos de Deus. Mas, como eu falei, há uma diferença. Sonho, de repente, seja algo que nós desejamos. Deus não deseja algo. Deus, Ele tem planos e todos os seus planos se realizam. Amém? Todos os planos de Deus se realizam. Isso que está escrito aqui no versículo 10. Que diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra de Deus, que ao sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isso é plano de Deus. Tudo que Ele faz se cumpre. Tudo que Ele promete, tudo que Ele fala através da sua palavra se cumpre. Então, como nós devemos viver os nossos dias? Entendemos que tudo o que nós fizermos, nós devemos colocar diante do Senhor. Às vezes nós queremos tanto, buscamos tanto, corremos tanto atrás de algo e nos desiludimos, nos afastamos de Deus porque nos afastamos, desanimamos porque aquilo não aconteceu. Um relato, um testemunho de uma hoje em dia, como eu falei, muito conteúdo na internet de influenciadores gospel e pregadores cristãos e tudo mais, mas me chamou a atenção não sei se ela é uma pregadora, eu acho que ela não é pastora, Fabiola de Mello, se eu não me engano, ela falando que ela estava no melhor momento da vida dela, no melhor momento ministerial, no melhor momento de relacionamento,
familiar, de relacionamento com amigos, pessoas. Só que ela almejava muito ter filho. E naquele momento de dificuldade, no momento, né, que ela estava no melhor momento dela, pela segunda vez ela tentava ter um filho e ela planejou, tentou, e naquele momento ela perdeu o segundo filho dela. E ela falou que quando ela teve aquela notícia, ela se despedaçou, ela perdeu o seu chão. Mas depois ela entendeu, ela pôde falar o seguinte, ela falou, olha, eu sei que Deus tem feito tanta coisa na minha vida, Deus tem abençoado tanto a minha vida, e eu sei que eu estou seguindo os caminhos do Senhor. Eu sei que eu estou seguindo os planos do Senhor. Certamente, se o fato de eu perder essa gestação foi vontade do Senhor. Estava nos planos do Senhor que isso acontecesse, então pode ser que seja, ela falando, era muita minha vontade que aquilo acontecesse naquele momento na minha vida, mas foi vontade do Senhor que Ele cumprisse a vontade dEle, o caminho dEle, os planos dEle. Muitas vezes, muitas pessoas, não sei se você já se deparou, não sei se você já passou por isso, mas se vem à mente, talvez algumas pessoas que algo parecido ou outra coisa na sua vida que quando alguma dificuldade, alguma luta, algo inesperado chegou até a vida dessa pessoa, essa pessoa perdeu o seu chão, se desesperou e se afastou de Deus. E se afastou dos caminhos do Senhor, se distanciou. E o contrário também, às vezes, acontece quando pedimos tanto alguma coisa ao Senhor. Queremos tanto que algo aconteça na nossa vida. O irmão sonha tanto, se planeja tanto em comprar um carro, em ter um filho, em passar num concurso, em ser promovido, mas quando isso acontece, acaba se distanciando do Senhor. E aí, qual que é a vontade do Senhor? O que é a nossa vontade? Muitas vezes queremos tanto que alguma coisa aconteça, buscamos, insistimos, mas quando acontece, nós deixamos a desejar, nós nos distanciamos, nós nos enfraquecemos. Mas o que Deus tem para nós é que nós possamos buscar ao Senhor e colocar diante dEle, Senhor, tudo que eu tenho é para Ti. Senhor, a minha família é para Ti. Senhor, os meus projetos são para Ti. Sonhe, busque, almeje, não pare, mas que Deus possa ser o principal em nossas vidas. Crie algo. Mas as coisas estão tão difíceis. Possamos ser incentivados a fazer algo novo, a buscar algo novo. Mas tudo coloque diante do Senhor. Se o que você está fazendo está cada vez mais te distanciando de Deus, se o que você está fazendo está te fazendo buscar menos ao Senhor, se no seu caminho, se o que você está fazendo você ler menos, orar menos, está fazendo você vir menos à igreja, realmente temos que pensar se essa é a vontade do Senhor para nós. Que a verdade é que no nosso dia, na nossa rotina, nós fazemos tantas coisas, e essa palavra, antes de vir à igreja, essa palavra veio diretamente a mim, ao meu coração. Que às vezes colocamos tantas coisas na nossa vida e deixamos o que mais importa de lado. Deus não pode ser colocado de lado. Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele deve ser o primeiro.
ele deve ser o mais importante. É uma bênção ter filhos, é uma bênção ter trabalho. Mas Deus, Ele deve ser o primeiro, mais importante em nossas vidas. Que os nossos sonhos, os nossos planos, eles possam ser colocados diante de Deus. Que Ele vai, se Deus quiser, Ele vai se cumprir. Não se nós quisermos, não se quando falarmos Deus quer, não. Ele sabe o que é melhor, os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Os caminhos do Senhor são maiores do que os meus. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Que nós não possamos parar de buscar, não possamos parar de seguir. Se for preciso que Deus destrua os nossos sonhos, para que a vontade dEle seja feita, que Ele possa destruir os nossos sonhos, que Ele possa derrubar a nossa vontade de fazer o que nós queremos, porque nós vivemos para um Deus que sabe o que é melhor para nós. Que a vontade, Sua vontade prevaleça, ó Pai, que nós possamos diminuir, assim como a palavra de Deus nos diz. Que essa possa ser a nossa oração, que essa possa ser a nossa vida, todos os dias. Jó, lá no capítulo 42, Jó passou por muitas coisas. Abra sua Bíblia aí em Jó 42. Jó perdeu bens, perdeu família. Mas ele permaneceu. No capítulo 42, no versículo 1 e versículo 2, ele diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E lá em Provérbios capítulo 16 também diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Possamos colocar diante de Deus toda a nossa vida, todos os nossos planos e falar: Senhor, cresça em minha vida e que eu diminua e Tu cresça. Vamos colocar de pé.